E aí, gente, boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês. Como que vocês estão? Qual que é o tema? A base tem que ser a palavra. Isso é muito forte. A base tem que ser a palavra. É o tema que nós vamos trabalhar hoje. E o texto-chave aqui que eu quero usar com você é Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Tá bom? Hebreus 11, versículo 3. Let's go! Vamos começar? Então vamos lá. Meu Deus, fala ao nosso coração, libera uma palavra aqui para nossas vidas, para que a gente possa receber uma direção, que a gente possa se alinhar, que a gente possa se projetar naquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas e através das nossas vidas. Cada um que entrou aqui nessa live, ou que ainda vai assistir mais tarde, que o Senhor possa estar falando conosco e trazendo respostas para a nossa vida, trazendo alinhamento, meu Deus, que a gente possa discernir valores que precisamos continuar caminhando, Pai. Que o Senhor esteja nos moldando a sermos imagem e semelhança do Senhor nessa terra. Que o Senhor vai nos projetando, cada um de nós, desde o mais maduro àquele que está chegando agora. Venha nos alinhar, Pai. Leva-nos ao mesmo nível de maturidade. Traga, meu Deus, a bagagem, a projeção na vida de cada geração que está apresentada aqui. Os 12, os 144, os 1728 e assim por diante, Senhor, vai trazendo nivelamento, vai projetando nivelamento em nossas vidas, para que a gente cresça em igualdade, na maturidade bíblica, Senhor. Porque o segredo é a base. O segredo é a base que nós vivemos. E sabemos que esta base, ó Pai, existem várias, mas só uma realmente nos faz prevalecer, meu Deus. Eu quero te pedir que o Senhor traga esse entendimento em nós. Que pessoas aqui hoje possam assumir um compromisso muito mais elevado em viver a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Let's go. Vamos lá. Esse texto que eu quero ler com vocês, Hebreus 11, versículo 3, que é a base para a gente aqui hoje, ó, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Presta muita atenção nisso. Isso aqui é muito forte. Olha isso aqui. Veja bem. Veja bem. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pega essa base aqui comigo. Vou repetir porque nós vamos entrar com uma revelação poderosa nisso aqui, tá bom? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ok? Vamos lá. Gente, bases, fundamentos, no que você tem construído a sua vida. Qual é a base que você tem se fundamentado? Qual é a base que você tem se projetado? Quais têm sido os argumentos que você prevalece? Quais têm sido os fundamentos que você acredita? Quais têm sido? Às vezes a gente não dá muito valor para isso, não dá muita moral para isso, mas eu quero te dizer que cada um de nós é a resposta do fundamento que cada um tem dentro de si mesmo. Entende isso? Cada um aqui. Você é aquilo que você se fundamentou aí dentro de você. Eu preciso que você entenda essa chave aqui hoje, porque isso é muito sério. Tem muitas pessoas que querem ir para o próximo nível. E o problema é que o próximo nível ele pode até chegar, mas você não está adequado para viver todas as fases desse nível que está chegando na sua vida. Porque o nível que é novo, que vem, chama-se, a gente entende que existem desafios novos também para serem rompidos. E qual que é o nosso problema? As nossas bases, elas não estão corretas. Entende? Eu quero algo maior, mas a minha mente ainda continua menor. Eu quero chegar em um próximo nível, mas a minha experiência ela só gera resultado no nível anterior. E o que acontece com isso? Quando você tem um fundamento sobre você,
Você só será a resposta desse fundamento que você tem na sua vida. Ninguém aqui consegue ir para cima, entende? Chegar em lugares mais altos, se você não mudar o fundamento que você tem. Se você não projetar, não nivelar, não ampliar, entende? A base que está formada dentro da sua maneira de pensar. O segredo da nossa vida está aqui dentro. Está aqui dentro, no nosso intelecto. Está aqui dentro, na que é a base do nosso caráter. Entende? Está aqui, ó. Esse é você de verdade. Quando você está passando uma tribulação, está passando por um desafio, a maneira que você lida com esse desafio é a resposta dos fundamentos que estão dentro de você. Por que muita gente, na hora da luta, na hora do desafio, ele simplesmente vai lá e esperneia? Ele simplesmente vai lá, alguns chegam ao extremo de querer tirar a própria vida. O que acontece com a gente? O que rola com a gente? Sabe o que acontece? É que quando o próximo nível se aproxima, se você não amadurecer mais, se você não se desenvolver mais, você não vai conseguir romper no próximo nível. Não vai conseguir chegar ao próximo nível. Não vai conseguir cumprir a próxima fase. Você não vai chegar no final dela. Por que isso, Ansel? Porque os seus fundamentos são a resposta das fases anteriores. E eu quero te encorajar a algo aqui muito importante hoje. Tudo que você já passou até hoje, criaram-se bases na sua vida. Porém, preste atenção, o que passou, já passou. Agora é um novo tempo, agora é um novo momento, é uma nova fase. E aquilo que você viveu lá atrás não aguenta mais. A base que você recebeu, o alicerce que você recebeu, não é suficiente para o próximo nível que você tem que enfrentar. Você pode ter vencido batalhas no passado, com as armas que você tinha naquele momento. Mas se hoje, diante das novas batalhas que você enfrenta, você insistir em lutar com as mesmas armas do passado, sabe o que acontece? Você não vai ter êxito. Porque quando os novos desafios, quando chegam, exige de nós uma maturidade mais elevada, espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, socialmente. Não tem como você se manter somente onde você venceu. Você tem que ir para o próximo nível. Mas o próximo nível, ele chega para todo mundo. E o problema é que quando ele chega, o que acontece com você? Você não está firmado na base que é correta para esse nível que você tem que enfrentar. As experiências, elas nos moldam. A nossa vida, ela nos torna mais capaz. O que eu quero que você entenda? Irmãos, a melhor coisa do mundo é você saber que você venceu até hoje. Isso é muito importante. Mas eu quero te encorajar para algo mais importante ainda. O que, Ansel? O que você venceu já foi vencido. Você não tem mais que se gloriar naquilo que você já venceu. O importante não é aquilo que já venceu. O importante é aquilo que ainda não foi vencido. Não adianta você ficar preso nas conquistas do passado, nas realizações do passado. Você tem que encarar o próximo nível. Mas como encarar o próximo nível? Fundamentos, bases, tem que mudar. Você tem que se desenvolver, você tem que crescer, você tem que absorver isso tudo que estamos falando aqui dentro dessa base, desse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Existe um segredo poderosíssimo na palavra que eu quero te ensinar aqui hoje, que tem muita gente aqui que nunca parou para ver da maneira que eu vou te mostrar hoje sobre isso. O que? Irmão, presta muita atenção. Ansel, eu já li a Bíblia toda. Ansel, eu conheço os personagens bíblicos. Eu já li as histórias dos personagens bíblicos. Eu já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Ansel, eu sei o que é a palavra. Aqui está a chave. Qual a chave? Irmãos, a palavra se renova a cada dia. Pegou comigo a chave?
Pegou isso comigo? O que você está falando, Anjo? A palavra se renova a cada dia. O que é isso que você quer dizer? Deixa eu tentar te explicar. Sabe o que acontece com a palavra? A palavra, quando você a lê, ela vai trazer uma resposta para a maturidade que você está tendo naquele dia. Ela vai ser visualizada, absorvida pela base que você tem naquele momento. Entende? Por isso que tem um costume que as pessoas falam assim: cada um anda na fé que tem. Cada um anda na fé que tem. Por que isso? Sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra, eu estou buscando a palavra dentro daquela necessidade daquela época. Daquela época. E agora então, independente que você já tenha lido a Bíblia toda, independente que você já tenha feito até uma faculdade de teologia, independente que você já tenha feito alguma especialização em um livro específico da Bíblia, eu quero te dizer uma coisa: não confunda história com revelação, com inspiração. Irmãos, eu não sou mais o mesmo cara lá de Ourinhos. Há 10 anos atrás, eu não sou mais aquele pastor, eu sou outro cara. Por que, Anjo? O que aconteceu contigo? A Bíblia é a mesma, você é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Por que você não é mais o mesmo? Sabe por quê? Porque eu cheguei a um ponto na minha vida que aquilo que eu li no passado para buscar uma resposta já não era mais suficiente para o problema que eu tenho agora. E aí quando eu fui ler a palavra nos dias atuais, sabe o que aconteceu? Eu recebi um novo nível de revelação violenta para esse momento do agora que eu estou passando. É isso que a palavra está querendo dizer quando diz: a palavra se renova a cada manhã. Irmãos, olha que coisa poderosa. O que acontece? A gente não pode ter um compromisso de leitura da palavra simplesmente para aprender a fonte histórica, aprender a geografia, aprender os personagens. Queridos, você pode até saber as histórias, mas diante de um problema que você está passando agora, existe uma revelação na palavra que vai ser para a sua vida. Para a sua vida. As mensagens que eu prego, elas são diferentes hoje. Elas têm elas têm algo muito mais poderoso, elas têm algo muito mais preciso para os dias atuais. Por quê? Porque a palavra não fica presa no tempo, ela não fica no passado. A palavra de Deus se renova, ela traz algo novo a cada manhã, a cada dia. Ela vem e te libera uma parte da palavra que você não entendia. Irmãos, se você puder um dia, eu quero que você estude, alguém anota isso aí para mim, escreve isso aí para mim. Eu quero que você estude sobre semânticas. Você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado com o nível da semântica que nós temos acesso da palavra aqui hoje para nós no Brasil. Você não tem noção do que é inspiração. Inspiração é quando Deus revela coisas para nós particularmente. É algo que vem e toca dentro da gente de um jeito que às vezes é o mesmo personagem, é a mesma geografia, é o mesmo milagre que você já está cansado de saber, mas o nível da revelação que vem, meu Deus, é outro. É outro. Você fica assim: caramba, eu nunca ouvi dessa forma, eu nunca ouvi desse jeito. Só quem está aqui comigo hoje, na moral, fala aqui para mim. Você já ouviu uma mensagem que eu preguei, que você já sabia das histórias, e que quando você me ouviu, você ficou assim: eu não acredito que ele conseguiu trazer algo que eu nunca vi? Entende? Você pode pregar o cego de Jericó quantas vezes você quiser, mas quando você lê a vida do cego de Jericó com a necessidade do hoje, Deus vai te revelar uma chave que está ali, que você não percebeu quando você leu ontem. Consegue me entender? É muito forte isso. Qual que é o teu fundamento? Qual que é o teu fundamento? Um dia uma pessoa virou para mim, ela disse assim: Âncio, eu sei que você espiritualiza tudo, e eu te chamei aqui para você falar alguma coisa pra gente. Ele não estava sozinho, tinha outras pessoas.
E eu te chamei aqui para você falar alguma coisa para a gente, mas é na área financeira. E eu não quero que você traga a espiritualização no financeiro. Eu quero que você só fale de dinheiro. Pega essa chave. Eu olhei pro cara e falei assim, como é que é? Eu falei assim, pelo que eu estou entendendo, você está querendo que eu tire Jesus de lado. Que eu peço para Jesus, sabe, por um momento, espere aqui. Porque agora eu preciso falar sem o Senhor. Entende? Eu falei isso pro cara. Eu disse para ele assim, é impossível eu tirar o Cristo de mim. Principalmente nas finanças. Porque a resposta das minhas finanças está totalmente coligado, conectado com o Cristo que eu entreguei à minha vida. Conseguiram entender aqui agora? Não tem como separar. Existem pessoas que elas separam a vida espiritual delas, indo para a igreja, domingo é o dia da igreja, de segunda a sábado, meu irmão, você não sabe quem é Deus. Sabe? E eu quero te dizer uma coisa, que tipo de fundamento que é esse? Como é que Deus que é esse que você serve, na verdade? Um Deus que só funciona no fator espiritual, mas um Deus que não tem resposta nas outras áreas. Por acaso existe algum homem da Bíblia que Deus só moveu no espiritual, na salvação dele? Foi só isso que aconteceu? Ou você consegue enxergar na Bíblia um Deus que consegue consolidar todas as áreas da vida do ser humano? Todas as áreas. Sabe o que eu quero te dizer? Não dá para separar Cristo da gente. O nosso fundamento tem que ser um só. E por que muitas pessoas não conseguem romper em Cristo em todas as áreas da vida dela? Porque ela prefere acreditar em outras teorias da vida. Ela consegue acreditar em outras ciências da vida, outros fundamentos da vida, como se a Bíblia nessa área ela fosse defeituosa, como se a Bíblia em algum determinado assunto ela não tivesse resposta. Deixa eu te explicar uma coisa muito pesada aqui hoje. Se existe alguma área que a Bíblia não tem resposta, nós estamos perdendo tempo falando que acreditamos em um Deus que é todo-poderoso. Porque o todo-poderoso se encaixa em qualquer área da vida do ser humano, cujo a resposta ainda não foi esclarecida. Pegaram o que eu estou dizendo? Presta muita atenção nisso. Eu estudo até hoje, eu sou estudado, quero estudar mais, quero prosseguir com as minhas formações, eu leio todos os tipos de assuntos, eu tenho a minha área profissional que eu trabalho à parte, entende? Estudei pra caramba sobre ela, mas deixa eu te explicar uma coisa, não confunda estratégia com inspiração, não confunda estratégia com milagres. Você tem uma capacidade incrível, que é a inteligência que Deus te deu. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Nem a sua inteligência vai ter resposta para tudo. Porque vai chegar uma hora que o teu conhecimento será limitado. Vai chegar uma hora que a tua inteligência ela não vai conseguir trazer a resposta. Vai chegar um momento que você vai depender da sabedoria que vem dos céus. Entende? E é nessa hora que a inspiração bíblica, que o fundamento chamado palavra de Deus entra em ação. Então como é que eu posso tirar férias de Jesus em algum determinado tempo ou alguma determinada área da minha vida? Não dá para ser assim. O que acontece? Irmãos, tem muita gente aqui que está aqui comigo, que você acredita em Jesus, que você entregou sua vida para Jesus, mas você também sabe qual que é o signo que você tem. Você sabe de onde vem a base, o fundamento do signo? O horóscopo. Olha para você ver. É uma miscelânea que a gente faz. A gente quer agarrar em qualquer tipo de coisa que caso venha dizer que a gente possa ser abençoado de alguma forma com aquilo. É pezinho de coelho. É o trevo de 4 folhas. É não sei o quê. Meu irmão, que é isso? O que está acontecendo? Sabe qual é o problema da gente? A gente está louco atrás de alguma coisa que nos abençoe. E por causa disso, por causa dessa fragilidade de querer alguma coisa que nos preencha, a gente aceita qualquer coisa. E eu estou aqui hoje para te trazer algo muito pesado. Se você entregou tua vida para Jesus, se você é uma pessoa que acredita no Deus verdadeiro,
Construa seus fundamentos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela já é suficiente. Eu não preciso do pezinho de coelho para ser próspero. Eu não preciso daquele gatinho que fica lá no mercado, aqui assim, né? Tem um gatinho que fica lá dentro assim. Eu não preciso desse gatinho para atrair prosperidade para mim. Eu não preciso colocar uma nota de um valor em dólar dentro da minha carteira para falar, isso vai atrair prosperidade. Irmãos, não coloque objetos no lugar de um Deus que é real. Para de trazer a imagem e semelhança de Deus para coisas. Porque a imagem e semelhança de Deus não está nas coisas. A imagem e semelhança de Deus está em você. É você que carrega a imagem e semelhança de Deus. E isso já é suficiente para Deus. O que acontece com a gente? Que tipo de igreja fraca? Que tipo de igreja que nós temos nos tornado? Uma igreja que tem vários alicerces. E aí na hora que o bicho está pegando, sabe o que acontece? Eu não venho para a palavra, eu não venho para o fundamento, eu não tenho base bíblica. O que acontece? Ao invés de eu insistir nas minhas orações com Deus, trazendo à memória aquilo que me traz esperança, falando para Deus a própria palavra dele. Porque, irmãos, escuta, a maior chave da palavra, sabe qual que é? É que o compromisso de Deus não é com a gente, o compromisso de Deus é com a palavra dele. E quando um cenário está ao contrário do que a palavra liberou, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a palavra de Deus e apresentar para Deus. Mas Márcio, Deus tem que ser, por acaso Deus tem que ser lembrado de alguma coisa? O fato não é lembrar a Deus de alguma coisa. O fato é você saber qual que é o fundamento que você está na vida. Quando eu sei os meus fundamentos, eu não tenho outra filosofia de vida, eu não tenho outro provérbio de vida, eu não sigo qualquer tipo de provérbio chinês, lá do Oriente, não sei o que, palavras bonitas, frases bonitas de pessoa que você não sabe nem quem é, você vai lá e copia nas suas redes sociais, você nem sabe quem que é a pessoa. Irmãos, não faz isso. Sabe? Não negocie os fundamentos da palavra, porque a palavra já é suficiente. A palavra já é suficiente. A gente precisa discernir. Por que o meu maior desejo como pastor, meu maior desejo como essa função pastoral que eu tenho atuado com as pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, fazem parte do discipulado nosso. Meu amigo, eu quero que você deixa cair por terra todo fundamento que não é Cristo, todo fundamento que não é Bíblia. Você não precisa disso, porque a Bíblia já é suficiente. E a gente quer tanto que você viva algo sobrenatural, viva algo extraordinário na sua vida. Mas sabe por que tem muita gente que não consegue viver? Porque na hora da dificuldade, os seus fundamentos, você tem um monte de lugar que você pode fazer uns puxadinhos daqui, puxadinho dali. Você vai agarrar em alguma coisa. Eu aprendi algo na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem plano B. A palavra de Deus, o plano A já é suficiente. Deus não é homem para mentir. Deus não está aqui para brincar com a gente. Deus não está aqui para te contar uma historinha de algo que é mentiroso. Toda a base bíblica aconteceu. Todo personagem bíblico viveu. Toda a ação de milagre na vida dos personagens bíblicos para ser inspiração para a nossa vida são reais. E aí por que a gente fica nessa? Por que a gente fica nessa atrás de horóscopo? Atrás de não sei do que? Atrás de não sei... Não, por que isso? Por que isso? Sabe por que é desse jeito? Porque você está cheio de bases equivocadas na sua vida. Na hora que a situação apertar para o teu lado, uma das coisas mais perfeitas, quando tudo começa a ficar difícil, sabe o que é? É que na hora do difícil, na hora da dificuldade, existe uma prova sendo estabelecida. Como a Bíblia disse, nós nos apresentarmos diante dele como discípulos aprovados. E é nessa hora que o nosso caráter é provado. É quando a gente começa a aprender, entende? Que não importa o resultado, o que importa é a fé que eu tenho. O que me chama muita atenção nesse texto, irmãos? Sabe o que me chama a atenção? É que tudo que Deus liberou não foi liberado por causa de algo que já existia. Presta atenção nessa chave aqui, pelo amor de Deus, que agora que eu começo a pregar.
Presta atenção nisso aqui. Tudo que Deus criou, Ele não se inspirou em nada que já existia. Nada que já existia. Você está conseguindo entender isso aqui? Tem coisas na sua vida que a inspiração de Deus para se cumprir em você, até hoje, nenhum ser humano viveu na face da terra. Que isso, Ancio? Tem coisas exclusivas nossas. Tem coisas que é só para nós. Tem coisas que Deus estabeleceu para nós, que ainda os olhos humanos não viram. Independente do quanto que o ser humano já existe na face da terra. Quando nós nos inspiramos em Deus, quando nós trazemos a Bíblia como fundamento, você sabe qual que deve ser o meu fundamento? Eu não preciso procurar referenciais. A palavra de Deus já me basta. Ela já me basta. Você já reparou como é que nós somos, irmãos? Nós temos tendência de acreditar naquilo que já existe. Você já viu isso? Naquilo que existe eu me inspiro melhor. Naquilo que existe eu acredito melhor. Naquilo que é palpável, eu acredito melhor. Mas o que a palavra está dizendo é que a nossa fé, é pela fé que nós entendemos que o universo inteiro foi formado pela palavra. Que palavra que é essa? Não é a palavra que hoje ela é escrita para nós como base. É aquela palavra que antes de ser escrita ela foi pronunciada. A palavra, meu Deus, essa palavra que foi pronunciada, ela liberou algo no reino espiritual. Ela liberou algo no universo para que se concretizasse. Quando a palavra liberada se tornou escrita para nós, eu quero te dizer uma coisa, ela já tem o poder de nos alcançar há muito tempo e a gente nem percebe. Porque Deus não precisou se inspirar em alguma coisa, Ele simplesmente disse, haja, e aconteceu. Foi assim. Agora traz essa palavra para você hoje. O que você está passando aí? Qual momento que você está vivendo? Você já parou para ver que o campo visual seu, está sendo o seu maior tormento? É o campo visual da dificuldade, da luta, da falta do dinheiro, do desequilíbrio familiar, das discussões familiares, do emprego que não se abre porta. O seu campo visual, você está no meio de uma guerra violenta no campo visual, porque o campo visual está dizendo para você o quê? A dor, a dificuldade, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu não chego, não vai dar certo, vai acabar, vai destruir. Você reparou isso? Seu campo visual está sendo totalmente metralhado. Por que você acha que é assim? Hein? Por que o relatório do campo visual que você enxerga da sua vida é um relatório de destruição e não de construção? Vou pegar todo mundo aqui hoje. Você vai ver que ninguém, é perigoso. Todo mundo que está aqui hoje, se você for real, todo mundo que está aqui hoje vai falar assim, caramba, eu não tinha a Bíblia como fundamento. Se tem alguém corajoso aqui, você vai conseguir falar isso aqui depois do que eu vou ministrar aqui agora. Como assim, mas? Presta atenção. O campo visual da sua vida. O que você está vendo da sua vida? O que você enxerga de você? Você só enxerga o quê? Só enxerga o que não tem. Só enxerga a dor dos cenários. Só enxerga o trauma das dificuldades. Você só enxerga as perdas. Só enxerga o loss. Só enxerga o que não se alcançou. Você já parou para perceber isso? Você sabe por que você só enxerga o negativo? Porque o seu fundamento não é a palavra. Porque quando o meu fundamento é a palavra, o negativo é o cenário perfeito da construção. Não existe perda na Bíblia, existe aprendizado. Não existe queda na Bíblia, existe aprendizado. Não existe na Bíblia algo falido, existe aprendizado. Você sabe por que você não enxerga desse jeito? Porque o seu fundamento não é a Bíblia. O seu campo visual está tão metralhado que você não enxerga a palavra para a mudança dos cenários que você está vivendo. Qual que é
a mudança do meu cenário? É o dinheiro chegar? É o casamento ser restaurado? Não! O segredo do campo visual projetado na palavra de Deus é o aprendizado que você adquire quando as portas estão fechadas, quando as coisas não estão dando certo, quando está faltando o dinheiro, quando está faltando o alimento, quando está faltando a provisão. E presta muita atenção nisso. Quando eu estou na palavra, isso tudo não me atinge mais. Por que não atinge? Porque a Bíblia fala totalmente ao contrário do cenário da dor que você está vivendo. Mas por que a dor tem mais voz para você do que a cura? Por que o trauma vem? Por que a dor chega? Por que você não tem esperança? Porque não tem fundamento, não tem base. Não tem base. Deixa eu te explicar uma coisa poderosa sobre isso. A fé é um passo na direção do que não existe no campo visual. Como assim, Uans? Meu irmão, você tem que aprender a andar por fé. O que é fé, Uans? Profetiza o contrário. O que é fé, Uans? Os meus olhos estão vendo o cenário contrário, mas a minha mente está absorvendo o cenário curado. O que é fé, Uans? Eu vejo as coisas acontecerem. Eu vejo as coisas acontecerem. Eu vejo as coisas acontecerem. Acabou. Isso é fé. É assim que acontece. Mas por que você não tem? Porque não tem base. Por que você não tem? Porque não tem base. Qual que é seu alicerce? Não é a palavra. Estão conseguindo me entender? Procura aí em Jesus o modelo de um campo visual deprimente para ele. Nem a morte para Jesus foi deprimente, foi um propósito se cumprindo. O que a gente enxerga, irmão? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, qual que é a ideia que a gente tem? A gente tem a ideia da dor daquele cenário, tem a ideia de um monte de coisa daquele cenário. Sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar a base da Bíblia naquele cenário. A base da Bíblia. Agora, quando eu trago a Bíblia como fundamento, os cenários não são mais conectados com a minha alma. Eles são conectados com uma atmosfera que vai viver uma providência de Deus poderosa demais, que eu nunca vivi na minha vida. Nunca vivi na minha vida. Se você não tiver, deixa eu pegar isso aqui, Suelaine, muito forte. Se você não tiver a Bíblia como base, você vive chorando por causa de cenários metralhados, contrários a uma palavra liberada. E quando você chora, você não chora porque está crendo em um milagre. Você chora porque a dor é maior do que o milagre. Pegou comigo? E vem falar para mim que você tem... Vem falar para mim que você tem Bíblia. Quem tem alguém sincero aqui hoje? Tem alguém sincero aqui? Fala para mim. Tem fundamento aí ou não? Fala aí se tem. Só fala para mim se tem. Se tiver alguém sincero aí, fala aí. Porque é o cenário que mostra. Você está lá só perdendo. Chega naquele dia, você perdeu um monte. Você vira para Deus e fala assim, eu ganhei hoje. É doideira. É contra a razão humana. O ser humano normal não anda assim, ué. O ser humano normal não vive assim, ué. Exatamente. Não somos chamados para viver como todo mundo. Nós somos chamados para viver debaixo daquilo que Deus nos prometeu. Tem fundamento. E fundamento não vira caráter enquanto eu não passo por aquilo que eu tenho que passar para que se torne uma coisa comigo. Temos que ser único no fundamento. É assim que acontece, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu gosto demais dessas profissões que dependem só que você ganha dia a dia. Sabe, essa profissão que a gente aprendeu a ter no Brasil, que você confia no salário que chega no final do mês. É muito difícil acreditar em Deus assim. Você já sabe que o salário está lá. Eu quero ver quando é o dia a dia. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Você não tem certeza de nada. Você não tem certeza de nada. E aqui está a chave. Eu não tenho certeza de nada, mas eu sei qual semente foi plantada dentro de mim. Então eu já tenho uma base para ter certeza, para ter convicção. Eu sei
a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Acabou. Só isso. Só isso, irmãos. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a profetizar. O que é profetizar? Determinar algo a nascer que ainda não nasceu na sua vida. É isso que a Bíblia está falando. Qual foi a base de Deus para fazer tudo acontecer? Sabe qual foi a base? Nenhuma. Ele simplesmente liberou a palavra. O que Deus está falando com a gente? A palavra é suficiente. Qual que é a palavra que você tem para a dificuldade que você está passando hoje? Espiritual, familiar, profissional, social. Qual que é a base? Qual que é a base bíblica que você tem? Qual que é, irmãos? Só isso, irmãos. Não, meu Deus vai fazer, meu Deus vai operar, algo extraordinário vai acontecer, Deus vai abrir uma porta que ainda não se abriu, eu creio no que Deus vai projetar. Isso é fundamento. Isso é fundamento. Por que as pessoas hoje, irmão, estão ficando tudo, né? Tudo com, como é que fala? Estresse, apavorado, falta de esperança, sem dormir, olha lá, síndrome do pânico. Por que tudo isso aí, irmãos? É o fundamento. É o fundamento, é. E o que Deus está ensinando para a gente? Eu não preciso olhar para alguma coisa para me inspirar. A minha palavra já foi liberada. Eu quero te dizer uma coisa muito forte hoje. Tudo que Deus determinou para acontecer, Ele determinou antes da gente nascer. Pegou comigo essa chave? É muito forte. Presta atenção, não sei se você vai conseguir captar isso. Antes de você nascer, Deus já deu ordem para que se cumprisse. E aí, quando Ele deu ordem para que se cumprisse, Ele disse assim: eu preciso de um mecanismo que vai fazer isso aparecer. E aí Ele criou você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém pegou isso que eu acabei de falar? Jesus amado. Alguém pegou isso que eu acabei de falar? Pegou. Só quem pegou e fala assim: eu peguei. Eu peguei, Once, eu peguei essa chave, eu peguei essa chave. Once, o que você quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus amado. O que você quer dizer? Irmãos, o que não existiu na tua vida é que você ainda não tomou posse do fundamento que é Deus. A ordem já foi dada. A palavra já foi liberada. Sabe por que não aconteceu? Porque o instrumento, olha lá, o instrumento que Deus levantou na terra para a materialização da palavra liberada foi você. E você ainda não tem o fundamento que é a palavra de Deus. Por isso que não nasceu. Meu Jesus amado. Meu Jesus, gente, pelo amor de Deus, toma posse disso aqui agora. Toma posse agora. Tem coisas na sua vida que não nasceu, mano, porque você não tem um fundamento que é a palavra. Por isso que não nasceu. Ela já foi liberada. Já foi. E o que Deus fez? Deus usou você. Deus vai usar você para ela se materializar. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. Uma palavra já foi suficiente. Antes de você nascer, Deus já deu ordem para tudo se cumprir na sua vida conforme o desígnio dele. Mas você, por não ter o fundamento da palavra, não profetiza o que a palavra determina e então não nasce. Você vê nascendo na vida de um monte de gente, tem até inveja das pessoas, mas não consegue ver nascendo na sua vida porque você não entende a identidade que está te faltando em Cristo Jesus. Entende o problema nosso? O nosso problema é exatamente que nós não nos enxergamos dentro do plano de Deus. Não nos enxergamos como parte do plano de Deus. Qual é o ânsia? A minha parte como plano de Deus? Trazer a palavra liberada como vida para o seu momento de hoje. Profetiza. Comece a trazer. Faz a palavra ser real. Deixa todo mundo achar que você é doido. Deixa todo mundo pensar que você não bate bem. Irmão, não se preocupe com a opinião das pessoas. Crie as suas bases para que você seja modelo para as pessoas amanhã. É só isso, irmãos. Eu estou impressionado. O que aconteceu nesse encontro que a gente fez? E o que
aconteceu naquela terça-feira de upgrade presencial. Meu, aconteceu um troço doido com quem foi. Pirou um monte de gente. Houve um nível, cara, eu quero entrar num momento aqui muito pesado. Se você não gostar, você sai da live, não tem problema. Mas eu vou falar a verdade. Tem muita gente aqui, irmãos, que você está disposto a viver um nível de prosperidade que Deus te prometeu, mas você não vai viver porque o seu coração está bloqueado pela falta do perdão. Falta do perdão. Que isso, Ângelo? Perdão é bíblico. Perdão é bíblico. Perdão é uma palavra liberada. Perdão faz parte do plano de Deus. E se você não sabe perdoar, você não vai desfrutar. Porque perdão liberado é céu aberto na sua vida, meu irmão. A falta do perdão é o aprisionamento no passado. Enquanto eu não aprendo a perdoar, o meu futuro não está liberado. Você pode... Olha, eu vou te falar uma coisa. Só tem uma coisa que você pode profetizar enquanto você quiser, mas não vai acontecer. Só tem uma coisa que vai impedir você de viver a palavra profetizada, a palavra liberada. O que, Ansel? A falta do perdão. A falta do perdão. Eu odeio aquele cara. Isso, vai odiando mesmo. Você fala que é cristão ainda. Quem dança é só você, irmão. Eu não gosto de... Isso mesmo, vai falando. Sabe por que está desse jeito aí? O diabo está fazendo de tudo para te travar lá atrás. Passado mal resolvido, futuro interrompido. Não adianta não. Enquanto você não liberar, resolver pendências do passado, que é bíblico. É bíblico. Deus não vai te levar para frente com amargura, porque o seu testemunho não vai ser real. Ele não vai te levar. Você não vai ter o que você nasceu para ter. Porque você não vai conseguir liberar o testemunho sadio. A dor tem que ser anulada pelo ato da cruz do Calvário. O perdão tem que ser vivido pelo ato da cruz do Calvário. Porque a cruz é o fundamento da palavra para que se cumpra para a nossa geração. Não tem como fugir. Essa galera... Terça-feira, aquela terça-feira que Deus falou para mim, faz presencial essa live, faz presencial essa live. Meu irmão, eu fui lá, eu obedeci a Deus, eu sabia que ia acontecer um troço, mas eu não esperava que ia acontecer um troço com os discípulos mais velhos que estavam do meu lado. E quando eu falo mais velho, eu não estou falando de idade, eu estou falando de caminhada comigo. Estava tudo preso. E o Espírito de Deus pegou os caras. E algo aconteceu no céu. Algo foi liberado sobre eles. Você não tem noção do que está começando a acontecer com esse povo. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra eu perdoo é o efeito do ato da cruz do Calvário. Pegou comigo? Tem pessoas vivendo algo aqui, irmãos, poderoso. E sabe por quê? Porque a identidade foi restaurada. Você começou a ficar bem consigo mesmo. Começou a discernir quem é você. Você começou a entender quem você é em Deus. E as coisas começaram a acontecer. Eu falo pra galera, irmãos, não é para vender livro. Eu não preciso desse troço, irmãos. Eu não preciso. Mas de graça também não vou te dar. Porque você não valoriza. Entende? Presta atenção. O livro que eu escrevi é uma chave para você romper com o bloqueio que está na sua mente. É só entrar na minha bio, tá aí, é livro digital. Lê o livro que você vai entender o que eu estou falando. Qual que é o nosso problema? Os nossos fundamentos são fundamentos de quê? De ódio, de falta de perdão. Não cremos no arrependimento. Não cremos naquilo que Deus tem o poder de fazer. Você sabe por que casamento não rompe? Porque não entra o perdão. Sabe por que casamento não rompe? Porque não entra o arrependimento. Não tem como você ir para frente se você se manter com fundamentos que não são a palavra. Não dá, irmãos. Tem que mudar esse jeito. Eu estou aqui para te falar a verdade. Se você não gostou, não posso fazer nada, mas é a verdade. Entende? É uma verdade. É uma verdade. Mas, irmãos, como é que eu faço? Dê um salto na direção da palavra. Você vai ver se não funciona. A palavra funciona. A Bíblia é real. A palavra, ela acontece de verdade. Nós estamos vivendo o respaldo da palavra poderoso demais. Não é acepção de pessoas. Isso não tem a ver com um ou dois ou outro fulano. Não é fulano A, B ou C, irmãos. Não é isso. É palavra.
Deus tem compromisso com a palavra. Se eu vivo a palavra se cumpre. Não tem como ser diferente. É isso que a gente tem que entender. Se eu quero alguma coisa, é a Bíblia. Se eu quero alguma coisa, é a palavra que eu quero. Eu não quero me fundamentar nas leis humanas, embora eu respeito elas, desde que as mesmas não batem de frente com a lei que vem do Senhor para a minha vida. Entende? E porque o princípio aqui é Deus na frente, acima de tudo. Entendeu? Não vou mudar isso. Eu conheço um monte de técnicas, eu aprendi a fazer um tanto de coisa, mas irmãos, deixa eu te explicar uma coisa, talvez lá no seu trabalho, você teve que aprender o operacional da máquina que você trabalha, do ambiente onde você trabalha. Deixa eu te explicar uma coisa, o seu operacional pode ser 100% técnico. Está na hora de você trazer um operacional 100% inspirado por Deus. Você vai ver a diferença, as coisas serão diferentes. Por quê? Porque o seu fundamento é outra coisa. Em que você tem se fundamentado, irmãos? Pega essa chave aqui hoje. Pega essa chave. Eu creio que essa live, Deus falou com muita gente aqui hoje. Muda seus fundamentos. Perca a incredulidade aqui hoje. Dá um passo de fé na direção do impossível, na direção do invisível. Se Deus falou, já tem que ser suficiente. Você não tem que esperar ver para crer, irmão. Tem que ser suficiente. A palavra tem que ser suficiente. Eu não preciso criar um campo imaginário na minha mente daquilo que já existe. Eu só preciso da palavra que foi liberada, e no nível que ela foi liberada é o nível que eu creio. Se nenhum homem alcançou o que Deus já me mostrou, eu não preciso do modelo humano para isso. A palavra de Deus já será suficiente. Se ninguém na minha família deu certo, irmãos, não é alguém da sua família, é você que está em jogo. Deus está chamando você para viver algo que ninguém da sua casa viveu. Sabe o que é? Fundamento da palavra. Pega essa chave hoje, irmãos, em nome de Jesus. Pega essa chave. Amém, Tânia, é isso. Só quem aqui, irmãos, Deus está falando com você, fala aqui para mim, Deus está falando comigo nessa palavra de hoje, libera aqui. É importante eu saber isso, irmãos, porque eu vejo que Deus está com pressa, Deus está com pressa de fazer as coisas na nossa vida. Então deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor fazer. Isso não está preso, sabe, a um ser humano, irmão, está preso à palavra de Deus, e quando a palavra é real, ela vem com força e acabou, irmãos. Só isso, mais nada. Deixa fluir isso na sua vida hoje. Amém. É isso aí, gente. Falou, isso aí. Amém. Bom saber que Deus está falando com as pessoas. Fico feliz em saber disso. Que você comece a praticar tudo isso que você ouviu aqui hoje. De coração. De coração. Sabe? De coração. Não aceite cenários contrários a uma palavra que foi liberada. Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre o vale que você está vivendo hoje. Começa a profetizar isso, entende? Não importa o nível do vale, não importa o nível da queda, não importa o momento que você está passando, tem uma palavra que tem o poder de tirar você de onde você está. Já tem uma palavra liberada. Por isso você tem que amar a Bíblia, por isso você tem que amar o mentoreamento, por isso você tem que ter um mentor, por isso você tem que ter alguém que cuida da sua saúde espiritual, que é a resposta para a saúde familiar, para a saúde financeira e a saúde das amizades verdadeiras. Pega isso hoje, em nome de Jesus. Amo vocês demais. Eu vou ver coisas extraordinárias acontecendo com vocês. Eu creio, eu profetizo isso. Porque, irmãos, pode ser bem sincero, eu nem preciso profetizar, porque a palavra já é suficiente. Entende? Se você seguir a palavra, vai começar a cumprir e você vai ver a atuação de um Deus verdadeiro. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo juntos. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por esse momento. Que essa palavra, Espírito Santo, o Senhor faça essa palavra nascer no coração das pessoas. Pai, os fundamentos, Jesus, são neles que a nossa vida está sendo, ó Pai, alicerçada. Tira todo o fundamento que não vem do Senhor, Pai. Tira, Pai, todo o fundamento da incredulidade, todo o fundamento, ó Pai, de costumes familiares que são contra a Tua palavra, todo o fundamento de religiões
Religiões, ó Pai, que nos alcançam porque uma frase é bonita. Homens, mulheres que não são inspirados pelo Senhor, mas que traz uma palavra poética, e isso mexe com a nossa alma. Meu Deus, nos faça discernir o que eu estou ouvindo e o que está virando base para mim. Que a gente hoje possa trazer a sua palavra como fundamento, possa trazer a sua palavra como base. E aqueles, Deus, que estão vivendo a sua palavra, profetizando a sua palavra no meio do caos, profetizando a tua palavra no meio da dificuldade. Meu Deus, o seu compromisso é com a tua palavra, porque é o teu nome que está em jogo. Então começa a trazer sinais, começa a trazer sinais, começa a trazer os sinais, que os sinais do Senhor possam nos acompanhar. A tua palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. Então, Pai, faça isso cumprir na nossa vida. Faça a tua palavra ser real na nossa vida, Pai. E que cada um possa testemunhar que o segredo é a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém.